Os arquivos relacionados ao experimento de hoje e notei que houve uma certa dificuldade no cálculo do módulo de necessidade, bem como usar as variáveis que vocês mediram nas barras durante o experimento. Eu fiz essa apresentação aqui com a minimada, com minha fala, para vocês entenderem como que se dá a medida de determinação do módulo de Young. Pois bem, o módulo de Young é dependente da variação da força pela deflexão, ou seja, se eu aumentar esse termo, como vocês podem notar aqui, eu aumento a deflexão, ou seja, a capacidade dessa barra dobrar-se mediante a barra aqui em cima dobrar-se mediante esforço. A cada força tem uma flecha, ou seja, uma flexão, um flexionamento. E a inclinação da curva força por flecha, dF, flecha pode ser chamada também de deflexão, é igual a 4 vezes a base, vezes o módulo, vezes a espessura ao cubo, dividido pelo comprimento inicial. Então, pegando aqui dados válidos que eu recebi e formatei, primeira coisa, faça uma tabela de massas em gramas, uma tabela aqui no meio da conversão, adotem a aceleração da gravidade de 9,865 metros por segundo ao quadrado e a última coluna, a força aplicada. E como que se faz isso no Excel? A massa, a conversão aqui, eu usei dividindo por 1000. Então, 1 grama é igual a 1 sobre 1000. Isso em quilos. Então, eu dividi isso por 1000 e depois eu multipliquei pela aceleração da gravidade. E como eu fiz? Podem notar que eu travei a célula. Então, eu ponho um cifrão antes, um cifrão no meio, ele vai trabalhar a coluna e a célula aqui. No caso, 9,5, ou seja, eu não preciso ficar repetindo toda hora multiplicar pela aceleração da gravidade quando travado. Então, eu vou pegar esse número, pela aceleração da gravidade, vou obter a força aplicada sobre a chapinha. Então, quando eu preencho isso, eu vou ter um gráfico assim. Eu tenho uma tabela assim, onde eu vou obter o gráfico força no eixo Y por deflexão no eixo X. Então, eu inicialmente pego os meus dados, eu falei por que mínimo 9. Porque eu vou ter uma curva assim. Percebam que esses pontos aqui tendem a ficar fora da curva. Então, tem esse comportamento aparentemente linear com alguns desvios aqui citados. Então, faço uma característica da regressão linear. Isso aqui é a função inclinação, vocês já encontram esse valor. Esse aqui é o coeficiente de correlação, que vocês vão ver ainda em cálculo numérico. Mas significa que quanto mais 9 eu tiver aparecendo, mais exato é o meu experimento. Então, eu peguei esses dados aleatórios, ajustei eles, pode verificar que eu fiz a conversão. E agora eu vou fazer um gráfico força por deflexão. Esse valor aqui é o valor da inclinação, daquela função inclinação. Esse seria então igual a delta sobre delta F sobre 2 delta D. Então, observando aqui, podem notar que eu mexi na curva. Então, quando eu mexi na curva, esse valor que era 0,97 passou para 0,98. Eu tirei alguns pontos. Esse valor quer dizer que ficou melhor. Vejam que a tela está mais inclinada, pegando uma tendência de uma reta mesmo. Então, eu pego esse valor igual a df, delta F sobre delta D. Mas quem é delta F sobre delta D? 4 vezes a base, vezes o módulo de Young, a espessura dividida pelo comprimento da barra ao cubo. Então, isolando-se o E, teremos a seguinte expressão que vamos utilizar. E aí, o que cabe? Cada um de vocês mediu a base, a altura e o comprimento. Então, base, altura e comprimento. Essa equação que nós vamos utilizar. Então, isolando aqui, nós sabemos que pela função de inclinação da cristal, esse aqui seria dα dd. Então, só atribuindo os dados de L, espessura e a base, vamos obter o valor
de E igual a 909 mil, um pouco mais de 919 mil Newton por minuto quadrado, ou 900,14 19,4 gigapascal. Esse resultado aqui não infere nada do que vocês obtiveram. Então, eu misturei as informações obtidas para aqui explicar como fazer. Então, vamos deixar aqui até segunda-feira. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, mas por favor, refaçam. É importante o conhecimento dessas propriedades e busquem na bibliografia os valores. Não adianta, professor, deu um pouco fora. Às vezes dá. Mas pode procurar ser um aço 1020, 1045. E como engenheiros, vocês vão ter que consultar bases técnicas para tomar de decisão. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver,